Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos ser gratos ao Senhor, pois tudo que Deus faz é bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tá passando por luta, prova e a resistência te fortalecendo, te amadurecendo, né? Te fazendo grande, forte para enfrentar o que te aguarda, né? Para você alcançar a sua promessa, para que você esteja pronto para fazer a obra, né, de Deus. Glória a Deus. Então, agradeça em tudo, dai graças, né? E a gente tem que andar pela fé, né? Crendo que o Senhor é fiel e não vai nos desamparar. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou hoje. Está lá em Tito, capítulo 1, eu vou ler do 10 ao 16, que fala sobre responsabilidade dos dirigentes da igreja, né? Pessoas que estão à frente, né? Sobre a liderança, né? Dando orientação, a palavra, passando a palavra para nós, né? E que a gente possa ter o que? O discernimento, né? Se é de Deus. Por isso que eu sempre digo, né? Nós temos que buscar conhecer a Deus, né? Por nós, né? Ler bastante a palavra, né? Orar e ler a palavra. É assim que a gente conhece a Deus, que a gente busca entendimento e discernimento. Para quando o mal falar, a gente já sabe, né? Um espírito estranho falar, a gente já sabe, né? Olha o que diz, né? A palavra. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados, enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, quem disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso. Portanto, você tem que repreender duramente esses falsos mestres para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitaram a verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Meu Deus do céu. Por isso que é importante, né? Às vezes a gente tá congregando em algum lugar, né? Tendo direcionamento de algum lugar. E a gente, né, acha que, nossa, aqui tem Deus, aqui tem Deus. Mas a gente, sabe como que a gente conhece alguém que é de Deus? Fora do ambiente da igreja, fora do altar. Conversando com a pessoa, né? Como que ela é fora. Porque uma pessoa que ela é capa, ela não consegue, né? Uma hora ela vai mostrar, né, o que tem dentro dela, dentro do coração. Ela mostra. Por isso que é importante a gente ver pessoalmente como que é, né? Se a pessoa é humilde, se a pessoa ela se humilha, que ela entende o lugar dela, que ela fala não, né? A glória é de Deus, né? Porque a carne é que acha que é alguma coisa, né? Que você não vê pessoas quebrantadas, pessoas que se quebrantam ali, ó, se humilhando, se ajoelhando aos pés do Senhor, se rendendo, né? A igreja é fria, não é só a carne. Então a gente tem que entender. O Espírito Santo está onde tem coração quebrantado, pessoas que estão se rendendo aos pés do Senhor. Não é assim, ó, né? Todo pá, né? Achando que alguma coisa é carne,
né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? E a gente entender, será que a gente está ouvindo a voz de Deus, né? A gente ouve estranho alguma coisa. O duro é que tem pessoas que vai na igreja, vai, pega dicionário, estranha o que a pessoa fala e continua indo. Tem misericórdia, né? Estranhou, não sentiu, porque a palavra de Deus, ela tem que trazer vida, ela tem que trazer fé dentro de você, aquele ânimo, aquela coisa, ou a repreensão, né? De você voltar com o coração contrito, quebrantado, se arrependendo dos seus pecados, né? Se consertando com o Senhor, né? Igreja que vai massagear o ego, né? Apontar o erro dos outros, não o nosso, né? Falar aqui, ó, pro nosso coração. Pessoa que, ó, só aponta pro que tá de fora, a gente tem que tomar cuidado. Daí na igreja de Cristo, né? Você é da carne. Então a gente tem que o quê? Ter discernimento, buscar conhecimento no Senhor, conhecimento do que é a voz de Deus, né? Como é, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é correção, é para você mudar de vida, ter a transformação, né? Não é uma coisa que vai massagear o nosso ego, que vai falar você tá certo, bajulação. Não, não, vai ir contra o seu ego. Então a gente tem que buscar a igreja que busca mudança, a massagear o ego. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que você tem recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas suas próprias apetites, mediante palavras suaves, bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Então, às vezes a gente é ingênuo, a gente acha que todo mundo é bom, acha que não tem, o mal não age, então a gente acha que tudo tá certo. Não, a gente tem que ser, né, esperto. A gente tem que, ó, ter discernimento, né, entender que, ó, o Espírito Santo, ele vai o que? Corrigir, né, bajulação, passar a mão na cabeça, né. Então, pessoas que fazem divisões, pessoas que querem defender a placa de igreja já tá errado, né, não, essa aqui é a certa, já começou a defender a placa, já tá errado, entendeu? Porque salvação, né, não vem da placa. Então, por isso que a gente vai, aqui é a certa. Começou com isso, já fala, já sei. Não, Deus é mais. Cadê? Eu quero a presença de Deus. Né? E a gente tem que entender. Olha o que diz, né? 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, é isso que eu tô falando para vocês. A gente tem que o quê? Ver o jeito que a pessoa é fora do altar, fora do ambiente, né? Da casa de Deus. Ver se ela é uma pessoa humilde. Ver se ela tem a compaixão, né? Tem o coração ali que pensa no próximo. Não, vamos lá ver. Vamos orar. Uma pessoa ali que gosta de orar, que incentiva, que tem fé, que fala, não, que ora, que busca, a gente tem que ver. Né? Agora, se é uma pessoa que né, acha que é alguma coisa, né, se achando, acha que a carne, que é algo dentro da igreja, porque é pastor, porque é líder, porque é profeta, se achando alguma coisa, cuidado. Não, porque eu sou tal, né, achando que cargo é alguma coisa, né, perante Deus. Então, a pessoa tem que ser humilde, independente do cargo, bispo, pastor, profeta. Humildade acima de tudo, porque não é nada sobre nós, né? Então, tem que matar a carne, né? Matando sua carne, sabe? Porque olha o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês são sal
para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É lançado fora e pisado pelas pessoas. Então, se a gente é sal, né, a gente vai levar a luz, né, a esperança, a fé, né? Mas se sai o espírito, fica o pó. Não serve para nada, né? Então é o Espírito de Deus que faz a diferença dentro do homem, né? O homem de Deus, né? É o Espírito Santo que tem que falar. Então a gente tem que ter o discernimento, né? Sai o Espírito, não serve para nada, né? Mas é ter todos os dias ali se consagrando, matando a sua carne, se arrependendo dos seus pecados, se consagrando a Deus, porque a carne é pecadora, a carne erra, né? A gente pode querer ter um pouco da vaidade, mas a gente, ó, todos os dias se humilhando aos pés do Senhor. É isso que eu falo, né? Tem que ter a humildade, né? Pessoas que só pensam no dinheiro, né? Eu acho assim, a casa de Deus não tem diferença. Para Deus é tudo igual. O médico, o famoso, o artista, né? O que limpa a igreja, para Deus não tem diferença nenhuma. É porque a nossa carne acha que é alguma coisa. É porque o artista está aqui dentro da igreja, mas é a mesma coisa. Para Deus, a carne quer elevar, né, a outra carne. Mas a gente tem que ter, é tudo igual perante Deus. Então a gente tudo tem que orar aos pés do Senhor, tomar atitude, né? Será que é me lícito fazer isso, né? Ter lugares especiais dentro da igreja, né? Não, porque aqui senta aqui, porque não, tem que ficar aqui, reservado. Tudo tem que ser em oração, tudo tem que pedir, ó. Não é assim fazendo o que quer, fazendo do jeito que acha que tem que ser, mas é conforme a vontade de Deus, né? E ó, o pastor, a liderança tem que falar, não quero o negócio de querer tirar foto, né? Tem que se repreender. Às vezes não é entra famoso dentro da igreja que é tirar foto auê, bagunça. O convidado especial do culto é o Espírito Santo. Não é artista, não é carne, né? Então a gente tem que ter repreensão a parte da liderança, né? Não ter medo de falar, tem que falar o que Deus quer, né? Tem medo de falar às vezes na cara porque ai, vai espantar as ovelhas, né? Ai, vou perder os dízimos, fica pensando no dinheiro, fica pensando, ai, mas entendeu? A gente vai servir a Deus ou vai servir ao homem? Então a gente tem que tomar muita vigilância, porque a igreja, a casa de Deus é de Deus. Então tem que ter orientação de quem? De Deus, em tudo, né? E a gente honrar a vontade de Deus. É assim que Deus, a igreja vai crescendo, né? E prosperando, porque quem dá, né, o dinheiro na casa de Deus é Deus mesmo. É Ele que faz o mover de dízimo, de oferta. A pessoa às vezes fica com medo de espantar as ovelhas. Não, meu filho, não. Quer massagear ego, vai em outro lugar. Aqui, ó, eu vou pregar o que Deus quer que eu pregue, eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Goste ou não goste? É isso, né? Não ter medo. Olha como que nós temos que ser, né? Que a nossa melhor espelho, né? Para nós sermos referência. E às vezes eu falo, nossa, eu quero ser igual a tal pastor, né? A tal pregador. Nossa, eu quero pregar igual a tal pregador. Aí eu quero pregar igual... Tá repreendido, a gente, ó. Eu também já falei uma coisa dessa, mas ó, em nome de Jesus. Hoje eu falo, eu quero ser a minha imagem e semelhança a Jesus Cristo. Eu tenho que, ó, parecer com Ele, não com o homem. Tem que ser com Ele, porque Ele é o verbo vivo que desceu do céu. A palavra. Então a gente tem que o quê? Ser imitadores de Cristo. Olha o que diz, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, né? Olha o que diz.
seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, né? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, né? Antes, esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Oh, glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que ser igual que? Imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esvaziando de si mesmo, assumindo a forma de servo, né? E se humilhando e obediente até a morte. Então é isso. Esse é o exemplo que nós temos que ter. Se a gente quer a nossa salvação, né? Ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa que ouve a voz de Deus, a gente tem que seguir pessoas que querem ser igual a Cristo Jesus, que se humilha, que se esvazia de si mesmo. Jesus fala, negue-se a si mesmo e tome tua cruz, né? Negue a sua vaidade, negue a sua soberba, se diminuindo, matando a sua carne, para, ser o menos possível, tirando tudo de si. E Deus colocando mais. E é assim, e levando a palavra, levando aquilo que Deus quer que a gente faça. Então a gente tem que ser o que? Imagem, semelhança de Cristo Jesus, né? Pessoas que se humilham, que entendem o seu lugar. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Com o discernimento, né? Será que eu estou ouvindo? É a voz de Deus? Será que eu estou seguindo certo? Vai na igreja de um jeito e volta pior. Vai na igreja e volta desanimado. Não. A gente tem que ir, se encher do espírito de fé ou de repreensão. Preciso mudar. Preciso mudar nisso aqui. Deus falou isso comigo, né? Porque a palavra de Deus não vai massagear o nosso ego, mas vai trazer transformação, mudança. Porque não dá para o Espírito de Deus entrar no orgulho, na vaidade. Tem que, tirar o coração quebrantado, contrito, né? Então, que a gente saiba discernir o que é pessoas puras, pessoas, né, que têm a graça, né, de Deus, e pessoas que são impuras, descrentes, né? A mente tá suja, coração cheio de ódio, ressentimento, falta de perdão, pessoas orgulhosas. Então a gente tem que estar procurando discernimento em Deus, buscando em Deus. Por isso eu falo, quer se aproximar de Deus, né? Quer conhecer, quer que Ele se revele a você, oração e leitura da palavra, né? Então às vezes a gente vê Deus em alguém, fica procurando em todo lugar, já não sabe mais, né? Já não sabe mais, nossa, será que isso aqui? Porque um falou que o outro não condiz. Então vamos buscar por nós mesmos, né? E aí a gente olha, a gente já sabe. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos direcionou. Que a gente tenha discernimento espiritual, que a gente saiba ouvir a Tua voz, Senhor. E que a gente esteja atento à voz que sai do altar, à voz de liderança, dos dirigentes, né, da onde a gente vai, se é da Tua vontade, do Teu querer. Que a gente possa, Senhor, Te buscar ainda mais com o coração quebrantado, contrito e arrependido. Perdoa pelos nossos pecados, tem misericórdia, né? E que a gente possa cada dia mais estar unido contigo, em nome de Jesus, né? Derrama mais a Tua graça, unção sobre as nossas vidas. Assim eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus, né? Em nome de Jesus, espero que essa palavra tenha edificado,
né, tenha você ganhado mais discernimento e entendimento perante esse estudo. Amém? Que Deus abençoe você. E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.